Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa aula de hoje sobre responsabilidade extracontratual do Estado. Nós temos que nos lembrar da teoria da dupla garantia. O que é a teoria da dupla garantia? A vítima, ela cobra do ente ou da entidade e não pode cobrar diretamente do servidor, porque existe uma garantia tanto para a vítima, primeira garantia, quanto uma garantia também do servidor só ser cobrado pelo ente. Então, esta garantia não é apenas da vítima, esta garantia é também do servidor só ser cobrado pelo ente. Porque senão, pessoal, vamos pensar, o servidor ficaria toda hora receoso ao prestar um serviço, com medo da vítima sempre entrar com uma ação contra ele, certo? Então, dessa forma, nós temos a teoria da dupla garantia, que é minha posta em prova. É o seguinte, vamos colocar assim, teoria da dupla garantia. Sobre a teoria da dupla garantia, a vítima, ela cobra do ente ou da entidade, da pessoa jurídica, tá? Vou colocar o ente aqui. Primeira garantia. Primeira garantia. A outra garantia que nós temos é a do servidor só ser cobrado pelo ente. Só ser cobrado pelo ente. Ou seja, segundo o STF, a vítima não pode entrar diretamente contra o servidor, certo? A vítima contra o ente, lembrando que existe um prazo prescricional de 5 anos, tá? E lembrando-se também de que o servidor responde de forma subjetiva, ok? Enquanto ente, né, se for no caso de ação, de forma objetiva. Para o servidor responder, tem que ver se ele agiu com dolo ou culpa, certo? Que dispensa na responsabilidade objetiva. Então, faremos a questão agora. Um servidor público federal que no exercício de sua função causar dano a terceiro poderá ser demandado diretamente pela vítima em ação indenizatória. O que é que nós vimos? Nós vimos que a questão, ela está errada. Não se pode entrar diretamente contra o servidor pela teoria da dupla garantia. Muito importante que você saiba sobre isso, ok? Dando continuidade. Questão de número 3. Após colisão entre dois automóveis, um da administração pública, dirigido por servidor público efetivo, e outro particular, ficou comprovada a culpa exclusiva do particular. Nessa situação hipotética, arcará com o dano causado cada um dos envolvidos, com seu respectivo prejuízo, o servidor público subsidiariamente à administração pública, o particular, por ser essa situação uma hipótese de causa excludente da responsabilidade do ente, ou a administração em decorrência da responsabilidade objetiva. Pessoal, atenção! Falei para vocês que, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, nós adotamos como regra no Brasil a teoria do risco administrativo. E o que é a teoria do risco administrativo? Eu não posso confundir a teoria do risco administrativo com a teoria do risco integral,
que é adotada de forma excepcional no Brasil. A teoria do risco administrativo admite excludente de responsabilidade do Estado. A teoria do risco integral não se admite excludente de responsabilidade. Então, você deve saber que, como regra, certo, adotamos a teoria do risco administrativo. Professora, como que eu faço um esquema para fazer a revisão? Vamos lá. Teoria do risco administrativo, que não se confunde com a teoria do risco integral. Sobre a teoria do risco administrativo, vamos colocar assim: há excludentes de responsabilidade e em relação à teoria do risco integral, não admite excludentes de responsabilidade. A adotada como regra no Brasil é a teoria do risco administrativo. Só lembrar da matéria, ó, teoria do risco administrativo. Ok. Admite excludente de responsabilidade. Em quais casos? Admite excludente no caso de culpa exclusiva da vítima, no caso de caso fortuito, força maior, e no caso de atos de terceiros, exemplo, multidão. Ok? Exemplo, multidão. Então, se existir uma culpa exclusiva da vítima, um caso fortuito, uma força maior, atos de terceiros, existem excludentes de responsabilidade do Estado. Ou seja, o Estado não responde. Por quê? Porque quebra o nexo causal. Quebra o nexo de causalidade, certo? É essa que nós adotamos como regra no Brasil. De forma excepcional, nós adotamos a teoria do risco integral. Aqui, pessoal, nós temos divergência doutrinária, mas em relação ao acidente nuclear é mais pacífico, tá? Danos ambientais também e ataques terroristas em aeronaves. Nesses 3 casos, adotaremos a teoria do risco integral, ou seja, não admite excludente de responsabilidade. O ente sempre responderá. Então, vou colocar para vocês aqui os casos que tem menos controvérsias, tá? Ataques terroristas em aeronaves. Que mais? Danos nucleares e danos ambientais. Certo. Vamos lá. Nessa questão ficou comprovada a culpa exclusiva do particular. Então, existiu uma culpa exclusiva do particular. A culpa não foi da administração pública. Essa colisão derivou da culpa exclusiva do particular, ou seja, exclui a responsabilidade do ente, quebra o nexo de causalidade. Nessa situação hipotética, arcará com dano cada um dos envolvidos. Errado por quê? Porque se fosse uma culpa recíproca dos dois, aí sim seria uma atenuante de responsabilidade do Estado.
Só que aqui foi culpa exclusiva do particular. Se a culpa ela é exclusiva do particular, é uma excludente de responsabilidade. Quem vai responder é o próprio particular. Ele que causou dano à administração pública. B. O servidor público subsidiariamente, não, gente. Primeiro que o servidor público não responde subsidiariamente. O servidor público responde em ação de regresso. E outra coisa, que foi culpa exclusiva do particular. C. Quem responde é o particular, por ser essa situação uma hipótese de causa excludente da responsabilidade do ente público. Perfeito. Gabarito, letra C. D. A administração pública em decorrência da responsabilidade objetiva. Errado, porque adotamos a teoria do risco administrativo. Gente, atenção em relação a esses dois casos aqui, ó. Caso fortuito e força maior. Quando falar na sua prova, vou escrever aqui embaixo para ficar melhor, tá? Quando falar na sua prova que foi só a excludente, não há responsabilidade do Estado, certo? Por exemplo, existiu um caso fortuito, uma força maior, tá? Teve um dilúvio e aí uma pessoa morreu. Beleza, caso fortuito, força maior, nesse caso excludente. Agora, se misturar um caso fortuito, força maior, um ato de terceiro, por exemplo, multidão, com omissão estatal, aí já não é excludente mais. O Estado responderá. Então, se existir uma excludente mais uma omissão, existe responsabilidade. Geralmente subjetiva, tá? Ok. E aí é o seguinte, exemplo, um ato de uma multidão, estavam lá destruindo, por exemplo, um prédio, tá? Na rua, um prédio público. Até aí, atos de terceiro, não gera nenhum tipo de responsabilidade do Estado. Só que ligaram mais de 1000 vezes, falando assim, viatura, apareça aqui, tem um pessoal que está destruindo todo o patrimônio. Aí, nós já conseguiremos demonstrar uma omissão estatal. Quando tiver uma omissão junto com uma excludente, seja caso fortuito, força maior ou atos de terceiros, existe a responsabilidade. Não é excludente de responsabilidade. E outra coisa que eu quero que vocês saibam também, é em relação à culpa exclusiva da vítima. Se a culpa for exclusiva, nesse caso, não há responsabilidade do Estado, é uma excludente. Se a culpa ela for recíproca, aqui, no caso, a responsabilidade do ente é atenuada. Existe uma atenuante. Ok? Então, seria nesse sentido aqui para você acertar a resposta na prova. Questão de número 4. A responsabilidade por ato comissivo relacionada à ação do Estado está sujeita à teoria subjetiva, o que significa ser imprescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos lícitos ou ilícitos. Objetiva, o que significa ser imprescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos lícitos ou ilícitos. Subjetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar apenas em face de comportamentos ilícitos. D. Objetiva,
o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos ilícitos e lícitos. E objetiva, o que significa ser prescindível a demonstração de dolo ou culpa e ser possível reconhecer o dever de indenizar apenas em face de comportamentos ilícitos. Gente, atenção aqui neste momento. Vamos lá. O que vocês devem saber sobre a responsabilidade? Se for no caso de ação, a responsabilidade das pessoas do artigo 37, parágrafo 6º, é uma responsabilidade objetiva. Entendi, professora, mas o que é responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é aquela que se demonstra uma conduta, um nexo causal e um dano. Mas não precisa demonstrar nem dolo, nem culpa. Isso é a responsabilidade objetiva, certo? No caso de ação, atos comissivos, a responsabilidade será objetiva. Ok. Só que, se for uma omissão, o que eu tenho que saber? No caso de omissão, a regra é que a responsabilidade, ela seja subjetiva. E o que eu devo saber sobre a responsabilidade subjetiva? A responsabilidade subjetiva tem que demonstrar uma omissão, uma conduta, um dano, um nexo. Deixa eu colocar na ordem aqui, fica melhor assim. Um nexo, um dano, dolo ou culpa. Olha a diferença. A diferença é que na responsabilidade subjetiva tem que demonstrar dolo ou culpa. E como que é chamado dolo ou culpa para parte da doutrina? Falta do serviço. Que deveria agir e não agiu. Que deveria fazer e não fez. Que vem às vezes com o termo falté do service. No estresse na hora da prova, na hora que você vir falter do service, calma, falta do serviço. Significa dizer que o Estado deveria agir e não agiu, que deveria fazer e não fez, responsabilidade subjetiva. E a responsabilidade subjetiva, ela é pautada na teoria da culpa do serviço, certo? Culpa do serviço ou também da culpa anônima. Porque não foi um servidor que deixou de fazer, ela não é individualizada. A culpa do serviço ou culpa anônima ou culpa administrativa é a culpa do serviço como um todo, ok? Então, por isso que se chama culpa do serviço ou anônima. Ou administrativa, tá? Então, aqui é a teoria relacionada à responsabilidade subjetiva. Só que eu falei para vocês que no caso de omissão, a regra é que a responsabilidade seja subjetiva. Se eu falo regra, é porque existe omissão. Desculpa, exceção. Vou colocar aqui. Exceção. Omissão já colocamos, né? Exceção. Quando que o Estado ele é omisso e responde de forma objetiva? Gente, o Estado ele responderá de forma objetiva quando for uma omissão específica. O que é omissão específica? Relacionada à guarda, vigilância, proteção. O exemplo clássico que despenca em prova é no caso dos presos. Um preso, por exemplo, foi morto dentro da prisão.
mesmo que haja uma omissão dos agentes carcerários, a responsabilidade ela será objetiva, dispensando a comprovação do elemento dolo do elemento culpa. Outro caso, uma pessoa saiu do hospício e pulou de uma ponte, certo? Daquela forma, aquela pessoa estava sob a guarda, proteção, vigilância. Mesmo que seja uma omissão, a responsabilidade ela será objetiva. Outro caso também que poderia aparecer em prova, criança, professor e criança, aluno, né? Em escola pública, chegou uma pessoa matando todo mundo lá. Mesmo que haja uma omissão em relação à segurança, a responsabilidade ela é objetiva. Por quê? Porque quando estiver relacionado com guarda, vigilância, proteção, custódia, a responsabilidade ela é objetiva. E falando em preso, atenção com um julgado relativamente recente. Hoje, o Estado responderá no caso de suicídio do preso, se demonstrado que aquilo ali seria evitável. Se for evitável o suicídio do preso, o Estado responde. Se for inevitável, o Estado não responde hoje mais. Então, significa dizer o seguinte, o preso se enforcou com lençol, era evitável, né? Tirava o lençol, não era para ter lençol ali dentro, certo? Agora, o preso saiu correndo, bateu a cabeça na grade e morreu. Aí já era inevitável, o Estado não responderá. Tudo bem? Vamos lá. Então, voltando aqui na questão, além disso, ainda fala sobre comportamentos lícitos ou ilícitos. Vamos ver isso. O ente responde tanto por atos ilícitos, quanto também por atos lícitos? Sim, o ente responde também por atos lícitos. Exemplo, tinha um dono de um hotel que estava ganhando milhões. Lembrando-se que não é só aí dano patrimonial, né? Tem que ter aí um dano jurídico mesmo, não só patrimonial. Mas é o seguinte, aí essa pessoa estava ganhando milhões, até que um dia resolveram colocar na pracinha que dá o acesso ao hotel, fizeram um cemitério. Cemitério não é ilícito. Dessa forma, é algo lícito, mas que causou um dano a um terceiro. Preste atenção, o Estado responderá por atos lícitos quando comprovado um dano anormal e específico ou especial, certo? A um determinado grupo de pessoas ou a uma pessoa específica. E aí, o Estado responderá tanto por atos lícitos quanto também por atos ilícitos. Agora nós temos todas as condições para resolver essa questão. Vamos lá. Questão de número 4. Sobre ato comissivo, ação. Se falou ação, eu já vou cortar aqui tudo relacionado a subjetiva, responsabilidade subjetiva. Corto e corto. Aí eu ficaria entre a B, a D e a E. B, objetiva, o que significa ser imprescindível a demonstração de dolo ou culpa. Errado. Na responsabilidade objetiva, dispensa a comprovação do elemento dolo ou culpa. Já corta. Ficaria entre a D e a E. D, objetiva, o que significa ser prescindível. Ô, palavra maldita. Olha aqui, pessoal, por que essa palavra ela é complicada, né? Eu disse complicada, você ouviu outra coisa. Porque sempre cai essa palavra e tem aluno bom errando. Então, prescindível significa dispensável. Ninguém escreve nos status do WhatsApp, você é prescindível para mim. Não, imprescindível. Você, aqui, imprescindível, você é indispensável. Prescindível significa dizer dispensa. Então, objetiva, o que dispensa a demonstração de dolo ou culpa, certo? Nesses dois casos, ó, tudo indo de acordo com o 37, parágrafo 6º. E ser possível reconhecer o dever de indenizar
em face de comportamentos ilícitos e lícitos. E aqui fala apenas em face de comportamentos ilícitos. Logo, a alternativa correta é a letra D. A responsabilidade, ela é objetiva, o que significa ser dispensável a demonstração de dolo ou culpa, porque é um ato comissivo, é ação, e ser possível reconhecer o dever de indenizar em face de comportamentos ilícitos e lícitos. Resposta letra D. Próxima questão. Questão de número 5, recente. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados ação por seus agentes é objetiva, certo? Enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. Ok, pessoal. Resposta correta. O que nós vimos? Primeiro, entra-se contra o ente ou a entidade. Responsabilidade objetiva. Dispensa a comprovação do elemento dolo ou culpa. Depois, existe uma ação de regresso contra o servidor. Responsabilidade subjetiva. O servidor só vai responder se ele tiver agido com dolo ou culpa. Se ele não tiver agido nem com dolo nem culpa, para ali, na responsabilidade do ente, ok? E nós já sabemos que o ente responde tanto por atos lícitos quanto também por atos ilícitos. Vamos lá? Próxima questão. A culpa recíproca da vítima é causa excludente da responsabilidade do Estado. O que nós vimos? A culpa exclusiva, ela é excludente. Até parece, ó, exclusiva, excludente. A culpa recíproca, ela é atenuante. Certo? Então, aqui, essa questão, a culpa recíproca da vítima é excludente da responsabilidade do Estado. A resposta está errada, porque não é excludente, e sim é uma atenuante de responsabilidade do Estado. Tá bom? Pessoal, nós faríamos mais questões sobre responsabilidade do Estado, mas eu estou te aguardando no próximo bloco.